Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus pela mensagem cantada, por esses momentos da gente estar aqui na presença do nosso Deus. Eu agradeço ao convite da Tami, ela que me convidou, né? Do Bob, que nós temos outra Tami ali, né? E ela sempre que me convida, quando dá, aqui estou. E eu confesso para os irmãos que foi meio difícil hoje para sair de casa, mas louvado seja Deus, porque aqui estamos, né? O irmão fez aqui uma oração, falando que o inimigo tem lutado aí, né, para atrapalhar a nossa vida nas 3 áreas, né? Físico, mental e espiritual. E isso é uma verdade. Principalmente agora no tempo do fim, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. E se há alguém aqui que tenha dúvida disso, está na hora de despertar. Obrigada, irmão. Porque realmente estamos no tempo do fim. E eu quero também aqui, né, dizer a todos aqueles que estão aqui conosco a primeira vez, né, que sejam bem-vindos. Né, para nós hoje em especial, assim, que, né, falando como tios, né, tá ali, né, a Carol e o Rafa. Então, assim, é muita alegria para a gente, né? O João fez o convite, eles aceitaram. E se tem mais alguém aqui que nos visita também nessa noite, sinta-se bem em nosso meio. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo de 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis 22. Que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo do nosso Deus usa-me para poder falar com os irmãos, mas que essa mensagem, primeiramente, igual eu sempre digo, tocou o meu coração e por isso eu vim repartir com vocês nessa noite. Encontraram? Então vamos fechar os olhos mais uma vez, porque a palavra de Deus está sendo aberta. Bondoso Deus, amado Pai, louvado, exaltado, engrandecido sejas o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui estamos. Porque o Senhor foi quem nos trouxe aqui. Obrigado porque neste momento a tua palavra está sendo aberta. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, longe de mim. Que nessa noite o seu nome seja glorificado, Pai. Que o seu nome, Pai, seja engrandecido. Que eu desapareça. E que o Senhor sim apareça aqui, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade de estar aqui em nosso meio. E que neste momento nada venha ocupar a nossa mente a não ser o entendimento da tua palavra. Que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos, Senhor, transformados para a glória do teu nome. Que neste momento, Senhor, o Espírito Santo, mais uma vez, usa-me. Que unja os meus lábios para falar de ti, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, acalma o meu coração, pois o Senhor conhece as nossas lutas, como foi difícil para estar aqui, mas aqui estamos, eu, minha filha, o esposo, os sobrinhos e todos os irmãos, Senhor, que vieram buscar com certeza o refrigério da tua palavra. Pedimos isso e agradecemos em nome de teu Filho amado Cristo Jesus, porque neste nome, no nome de Jesus, há poder. Amém, Senhor. Muito bem. 2 Reis 22, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Paremos aí um minutinho. Não sei se eu já preguei essa mensagem aqui. Eu sei que o meu esposo e minha filha já ouviu.
E se eu já preguei, né, e tem alguém que não ouviu a mensagem, quem já ouviu, então fica espírito de oração por mim. Porque assim, eu prego bastante. E eu não costumo marcar, né, as igrejas que eu passo pregando. Mas eu acho que aqui não, né? Meu esposo acabou de confirmar que essa mensagem é aqui não. Por isso que é bom, né, ter um assistente ali que acompanha a gente. Então, não. Aqui vem dizendo que tinha Josias 8 anos de idade, um menino, quando ele começou a reinar em Jerusalém. E só que antes de chegar no reinado de Josias, houve um rei chamado Manassés que fez tudo que era mal perante o Senhor. A palavra de Deus a gente sempre vê que haviam pessoas, como hoje não é diferente, que faziam o que era reto perante o Senhor e o que fazia que era mal. Outra coisa, Deus sempre vai levantar alguém para consertar o que está errado no meio do povo de Deus, sempre. E não foi diferente com o rei Josias. Então, quando chegou a vez do rei Josias reinar, e é interessante, né, as crianças que estão aí, ó, ele tinha 8 anos de idade quando ele foi escolhido, chamado por Deus. E a gente vai continuar lendo aqui, eu vou resumir um pouco a história, porque ela é longa, mas vocês vão entender. Que o capítulo 22 e o capítulo 23 de 2 Reis vem falando sobre restauração. Por isso que nós cantamos o hino inicial, Restaura. Mas o tema dessa noite é palavra perdida, palavra esquecida, melhor dizendo. E vamos continuar. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asaías, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos do que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Muito bem. Nós vemos aqui que então o rei manda ali, né, a Ilquias ir e levar um dinheiro para que se fizesse alguns consertos na casa do Senhor. Só que quando Ilquias vai e recebe essa ordem e ele chega lá, ele se depara com situações muito desfavoráveis, desagradáveis. E sempre que alguém ia, que um sumo sacerdote ia, levava um escrivão junto. E nós percebemos aqui então que o escrivão ele ia fazendo ali o quê? Relatando tudo o que via. E nós percebemos então que o escrivão, aqui Safã, diz, né? Ilquias, o sumo sacerdote, verso 8, Ilquias, né, ele disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias então entregou o livro a Safã e este o leu. O escrivão, quando ele lê o livro, ele percebe muitas coisas erradas na casa do Senhor. Inclusive, o livro, né, que naquele tempo era Pentateuco, eram os primeiros 5 livros da Bíblia, em manuscritos, ele percebe então que estava perdido dentro da casa do Senhor. E isso ali deixou ele, né, assim, indignado com aquilo, essa palavra.
E ali diz então que daí ele vai até o rei e ele conta para o rei e mostra o que ele encontrou, que foi o livro perdido. E a gente vê aqui então que o profeta, que o rei, né, o rei Josias, aqui ó, verso 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Naquele tempo, rasgar as vestes era sinal de profunda tristeza. Uma tristeza tão grande mesmo, uma amargura tão grande, que daí então eles rasgavam as suas vestes e se sujavam, né, de cinzas. Por quê? Demonstrando a tristeza que ele ficou. E a gente percebe aqui. Então, o livro Profetas e Reis, na página 201 a 206, diz assim, que o rei Josias ficou impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registrado naquele antigo manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente o que estava escrito ali, que com clareza Deus havia posto perante Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. E quão repetidamente foram eles, né, ali o povo de Israel, admoestados a escolher o caminho da vida, para que se tornasse um louvor na terra, uma bênção a todas as nações. O rei ficou estarrecido com o que ouvira. E diz aqui, ele ficou oprimido pela tristeza, desânimo bateu em seu coração. Josias então rasgou suas vestes e se prostrou perante Deus em agonia de espírito e suplicou pelo perdão da nação toda. Profetas e Reis, na página 201 a 206. Sabe o que me chama a atenção aqui? Quando eu ouvi esse relato, eu estava sentada, uma irmã pregou e tocou profundamente no meu coração. Porque eu gosto de trazer a mensagem, aquilo que, né, toca no meu coração. E ali então diz que quando o rei Josias, ele vê o que estava acontecendo ali no templo, que ele fica tão triste, ele ficou tão profundamente, que depois, se você continuar lendo o relato, você vai perceber que o povo de Deus estava fazendo tudo que era errado dentro do próprio templo do Senhor. O povo de Israel havia se desviado daquilo ao qual Deus havia deixado. Que nós temos um caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Somos nós que escolhemos. Hoje não é diferente. A palavra de Deus continua a mesma. Quem mudou foram nós, eu e você. A palavra de Deus, o Deus é o mesmo. Às vezes a gente olha a palavra de Deus assim e a gente vê e fala assim, nossa, porque aqui quando diz aqui que foi no 18º ano, isso foi 226 antes de Cristo, 626 antes de Cristo, a 609, mais ou menos aproximadamente, depois de Cristo. Então é muito tempo. Aí a gente se acomoda e diz assim, mas isso aí foi lá na época do rei Josias, o que tem a ver isso com a gente hoje? Tem muito a ver. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você, assim como eu, vai entender como tem a ver. Como que a palavra de Deus, no passado, tem a ver tudo com os dias atuais ao qual nós estamos vivendo. E aqui diz, depois, por isso que eu disse para vocês, depois vocês podem ler, né, em casa, porque eu vou resumir. Então diz aqui que o rei Josias, ele ficou tão assim que ele não sabia o que ele fazer. Só que em meio, ele se lembrou, o Espírito Santo de Deus lembrou ele que no meio daquele, ali ainda havia alguém, né, que se voltava ao Deus verdadeiro, e que era a profetisa Hulda. E ali então o Espírito Santo faz com que o rei Josias, né, fala com o sacerdote, para que o sacerdote vá ter com então a profetisa. E traga para ele a instrução do que fazer, porque ele não sabia o que ele fazia, de tanta tristeza. E ali então ela faz um relato, ela dá uma série, né, de informações que era bem clara. Como não saber o que fazer? Entre no templo, vai lá e veja tudo o que está acontecendo.
Veja o que há de errado ali. E mais, ela manda um alerta, ela diz aqui, ó, no verso 15, ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ao rei, que foi o rei que tinha enviado, né? Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incensos a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha só, Deus vendo a tristeza de coração do rei Josias. E Deus se comoveu, Deus se compadeceu dele. E ela disse, ó, porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, comoveu, apiedou-se, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O rei, ele não somente chora de tristeza por causa da vida dele, mas ele chora por causa de uma nação toda. De uma nação toda. Muitas vezes a gente se depara com alguma situação na nossa vida e nós estamos tão egoístas que a gente só se preocupa conosco mesmo. De orar por nós, só por nós, e não oramos por mais ninguém. Então aqui já tem uma lição para nós. O rei, ele se compadeceu, né, se condoeu pela uma nação toda. O real leitor estava profundamente comovido. No capítulo 23 diz que então o rei reúne todo o povo para fazer o concerto na casa do Senhor. Mas tem algumas perguntinhas aqui que eu trouxe nessa noite para nós. Antes das perguntas, sabe o que havia construído dentro do altar do Senhor? Postes ídolos. Postes ídolos naquele tempo, eles faziam, né, a deusa, né, Astarote, que era a deusa da fertilidade. Então eles começaram a construir os, né, falsos deuses dentro da casa do Senhor. E ali eles começaram a fazer esses postes ídolos, que nada mais é do que, por ela ser a deusa da fertilidade, então eles faziam ali monumentos do órgão, né, masculino do homem, faziam ali, construíam ali. Eles fizeram ali então um outro altar a um outro deus chamado Moloque, que era onde era uma imagem mais ou menos que ficava com uma mão assim, né, e uma boca aberta, e ali queimavam os filhos, levavam os filhos em sacrifício. Tudo errado o povo de Deus começou a fazer. Quando a Tami me convidou, ela disse assim: hoje é a quarta do poder e a gente gosta de falar sobre famílias. E aí eu fiquei pensando, essa mensagem eu tenho pedido a Deus, né, para despertar o povo de Deus como Ele tem me despertado. E agora eu faço algumas perguntinhas, por isso que eu disse: o que a palavra, como pode, melhor dizendo, a palavra de Deus perdida dentro do próprio templo do Senhor? Esses dias eu estava assistindo uns vídeos no YouTube junto com a minha filha. E ali a gente estava vendo as igrejas estranhas. E eu comecei a perceber ali que não é diferente do passado, não. E também não é diferente o que acontecia nas famílias no passado, o que acontece nas famílias de hoje. A palavra de Deus perdida dentro da própria casa. Porque no verso aqui, ó, no capítulo 23, no verso 24, diz assim, ó: aboliu também Josias os médiuns,
os feiticeiros, estava tudo dentro, estava tudo lá misturado na casa do Senhor. Os ídolos do lar e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Porque Josias, então, ele reúne o povo, e aí ele reúne todo mundo e ele chama para um concerto. E a gente vê aqui que diz aqui, ó, que ídolos do lar, ele aboliu. Hoje tem ídolos entrando dentro dos nossos lares. E muitas vezes a gente vê e a gente não faz nada, a gente não fala nada. Tem uma sobrinha minha, ela gosta muito do desenho da Peppa Pig. Eu acho, né, aquele desenho, já acho ele assim, um formato muito esquisito, eu acho feio. E é mais feio ainda quando a Peppa fica falando, chamando o pai dela de papai bobinho, papai é bobinho. E os nossos filhos ficam ali assistindo. E a gente não faz nada. Aí quando chega numa certa idade, aí o pai vai querer corrigir o filhinho, aí se o filhinho ia virar e falar, papai bobinho. É porque o falso ídolo, o falso Deus, está lá falando todo dia na cabeça dos seus filhos. Não estou dizendo aqui que é pecado assistir TV. Eu tenho TV. Nós temos que tomar cuidado com o que é que a gente está assistindo. Por isso que nos dias de hoje eu falo, a palavra de Deus é impressionante, porque não foi só lá no passado, é nos dias de hoje. As séries, posso-se dizer que se nós não tomarmos cuidado, é um falso ídolo dentro de casa, porque assim, tudo aquilo que toma mais tempo seu do que deveria tomar tempo da palavra de Deus e nós em comunhão com Deus, está sendo um ídolo na nossa vida. Eu percebi isso, por isso estou falando para vocês. Quando essa mensagem eu vi, ela falou profundamente no meu coração. E pena que o nosso tempo é curto, porque tem muitas lições nesse livro aqui, no 2 Reis 22 e 23. Leia na sua casa, em espírito de oração, cada detalhe, porque não dá tempo de falar todos os detalhes. E um dia era 2 horas da manhã, eu estava lá na frente da TV assistindo uma série. E aí eu peguei assistindo aquela série, e a série ainda mexicana. Ruim ainda, né? Piorou, porque esse português já é, não imagine mexicana. E aí eu peguei e falei assim, olhei, peguei meu celular assim, olhei e falei, 2 horas da manhã, porque a série é assim, ó, acaba o episódio, começa outro. E você não vai esperar para você assistir o outro depois, você quer assistir na hora. Eu, pelo menos, aconteceu isso comigo. E foi indo, e vai indo. E é um episódio atrás do outro. E episódio atrás do outro. E sem falar nas séries aí, muito pior do que essa série mexicana que eu estava assistindo. Tanto é que aquele episódio que houve em Suzano, foi comprovado que os rapazes que entraram naquela escola e fizeram aquela tragédia, eles estavam viciados numa série que eu não me lembro o nome agora. Esqueci. E eles se inspiraram todinho na série, porque até a maneira deles se vestirem, eles estavam. Jovens que estão aqui, tome cuidado com o que vocês assistem. Tome cuidado. Porque eu sei que é chato o pai e a mãe ficar falando. Eu sei, porque eu tenho filhas e eu também falo. E a mãe fala, hein? Já deu para perceber, né? Que a mãe fala. Alguns que me conhecem sabem. E falo. Só que a minha filha, uma tem 19 anos e a outra tem 22. Então, não tenho por que eu ficar com falação, mas eu tenho que orientar. Cuidado com o que você está alimentando a sua mente. E vamos continuar. Então, que objetos de Baal estavam fazendo perdidos ali, igual mencionei, que hoje é diferente do nosso lar? Quanto tempo isso está tomando da sua vida? Tem sido um ídolo, sim. Quanto tempo? Celular, se nós não tomarmos cuidado, toma o tempo de Deus, então se torna um Deus na minha vida. Porque eu gasto quantas horas no WhatsApp, eu já falei isso aqui uma outra ocasião, isso eu lembro que eu já falei aqui. Mas nós não conseguimos ficar, se eu convidar agora os irmãos para orar 5 minutos, não consegue ficar ajoelhado, porque incomoda.
como está o meu lar e o seu lar. Alguém tem que estar de pé no lar. Alguém tem que estar. Como anda a nossa adoração ao nosso Deus? Essa mensagem eu tenho falado, Senhor, eu quero pregar ela ao sábado, porque o adventista tem uma dificuldade, né? Acha que é o sábado. Então, o sábado a igreja está repleta, e os outros dias da semana. Mas louvado seja Deus, porque nessa noite você e eu estamos aqui, amém? E aí, então, como está a nossa adoração? Tem igrejas que eu tenho visitado e eu tenho ficado triste. Essa é a palavra, triste. Porque nem entrada de plataforma não se faz mais. Aqui não, porque aqui eu já vim pregar o sábado e eu sei que continua. Mas tem igrejas que não. Acha que tudo que formos fazer para Deus, o importante é fazer. Fazer. Meus irmãos, não é assim não. Deus merece o melhor nosso. Eu fico... Minha filha, a hora que eu vi, ela falou, não vai chorar. Eu falei, não tem como, porque eu fico assim, emocionada ao mesmo tempo de falar de Deus e triste da maneira como nós achamos que vir adorar a Deus de qualquer jeito tá ótimo, porque Deus nos quer, é da maneira que a gente vê. Sim, mas a partir do momento que eu e você começa a perceber e a conhecer e a ver o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa vida, nós sentamos incomodados. E a gente começa a perceber algumas coisas na gente que fala, Senhor, isso não está te agradando. A gente começa a perceber algumas coisas dentro do nosso lar que isso não está te agradando. A palavra de Deus, ela tem sido esquecida dentro dos lares, e eu já preguei aqui uma ocasião, contei o meu testemunho, que o meu pai e minha mãe, uma vez, quando eu criança, com 13 anos, se esqueceram, nunca entrou a palavra de Deus em casa. Entrou sim, porque eu me lembro que ela era de uma capa verde, isso eu me lembro, muito bem. Mas eu me lembro que ela ficava lá no cantinho, e quando eu quis pegar nela uma vez, minha mãe falou, não pega nesse livro aí, que nesse livro não pode pegar. E nós não pegamos, e deu no que deu. Meu pai e minha mãe, uma brigaiada terrível. Que deu no que deu, que foi uma tragédia que chegou até na morte dela. Falta da palavra perdida dentro de casa. Ai, se eu tivesse naquele tempo ali, é que eu era uma criança, mas se eu tivesse encarado a minha mãe, não, eu quero ler e começar a descobrir o que tem nesse livro, pode transformar a minha vida e a sua, porque transforma, mas eu e você tem que querer, amém? Eu e você tem que querer. Contendas, pode ser falsos deuses no nosso coração. Pode ser, tá ali alimentando, sabe? Contendas. Gosto de um mexerico. Gosto de ficar falando do meu irmão, ao invés de eu cair de joelho igual o rei Josias, eu caí de joelhos e chorar e rasgar minhas vestes e falar, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz isso hoje de manhã. Falei para o Senhor assim, Senhor, hoje eu tenho a mensagem, a responsabilidade de mais uma vez levar a Tua palavra, mas se tem algum vaso de Baal aqui dentro do meu lar que eu estou acariciando, então o Senhor me ajude, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo em casa. Mas aí, Deus ele é tão maravilhoso, ele nos ama tanto que você sente o conforto da palavra. E depois que eu acabei de orar, aí o meu celular, né, apitou, aí igual eu estou falando, o WhatsApp para as coisas boas. Então nós temos que usar para as coisas boas, não para ruim. E na hora, daí eu fui ver ali, tinha chegado um áudio, eu fui ouvir, e justo ali naquele momento, Isaías 61, e era a mensagem, era o que eu estava precisando naquele momento ouvir. Porque eu disse assim para o Senhor, Pai, uma hora aqui em casa está assim, e outra hora está assim. E aí eu entendi que muitas coisas é para provar a nossa fé. E aí eu peguei e falei, então Senhor, se tem alguma coisa ainda aqui na minha vida, falando de mim, porque assim, eu oro pelas minhas filhas, eu oro pelo meu esposo, mas é igual eu sempre falo em casa, a comunhão pessoal, não tem nada que tenha que ocupar esse momento nosso. A comunhão pessoal, eu e Deus, você e Deus. E aí eu tenho falado isso para ele.
E aí Deus foi me confortando e falou, não, filha, há coisas que tem que vir, porque a sua família é uma família escolhida, e eu louvo a Deus por isso, porque é. E como o inimigo tem lutado para destruir a minha família. E eu não sei se com a sua é diferente. E nós temos visto aqui, né, que as redes sociais têm roubado aí dos relacionamentos, né, o tempo que deveria ser ali para o casal tem tomado. Se nós não nos policiarmos, nós sentamos em casa, um senta aqui, o outro ali, e ninguém conversa mais, é só aqui, ó. Não tem mais conversa. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se policiar, meus irmãos. Isso é para todo mundo, isso é para todos. Satanás está investindo pesadamente nas famílias. Então eu tenho que o quê? Estar com os meus olhos e os meus ouvidos atentos, abertos, que eu preciso despertar para a oração e porque Jesus está voltando. Eu tenho que rasgar as minhas vestes mesmo agora e pedir, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, dos casamentos que estão sendo quebrados por coisas, detalhes, o amor se esfriando. E sabe por que o amor está se esfriando? Porque nós não estamos mais buscando o Espírito Santo. E eu já vou concluir. É por isso que eu disse, a mensagem é longa, tem ricas histórias aqui, lições para nós. Romanos 5,5 diz que quem derrama o amor nos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, para mim amar o meu esposo, eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus, para que eu possa amar. Para mim amar a minha esposa nos dias de hoje, com as redes sociais, com a pornografia grande, que não precisa nem mais ficar mais escondido, porque ela está para todo lado aí, então eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus. Para os filhos amarem os pais e os pais os filhos, eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E eu confesso que tem dia que eu não quero levantar para buscar o Espírito Santo de Deus. E aí eu me levanto e fico envergonhada comigo mesma e falo, Senhor, eu preciso buscar o Espírito Santo, senão não vou resistir. Porque a vontade que nós temos é de agirmos com a carne em todas as situações. É descer as escadas há pouco tempo, ir lá e grudar no pescocinho do meu genro e falar para ele, você está pensando o quê? É a minha filha. Mas eu não posso fazer assim, porque o Espírito Santo de Deus tem que derramar o amor no meu coração. Falei para minha filha, vamos para a igreja? Ela falou, não vou, não estou bem. Eu falei, então tá bom. Então eu peguei a Bíblia, minha outra filha está ali de testemunho. Falei para ela, então é o seguinte, ó, Jesus está voltando. Falei para ela, Jesus está voltando. Ou você acha que está de brincadeira que Jesus está voltando? Você acha que o meu coração fica como cada vez que você sai daqui de dentro de casa, né? Porque ela sai, eu vou lá e vou resolver, e você vai lá e a gente não conhece as pessoas, nós não conhecemos. Nem quem a gente conviveu, a gente não conhece. Porque se o Espírito Santo de Deus falta ali, quem vai agir é o inimigo, e ele age. Irmãos, eu vi isso já muitas vezes na minha vida. Que se o Espírito Santo não estiver dentro do seu lar, quem age é o inimigo. E aí eu falei, então você vai orar. E eu não quero. Nós estamos em caso de feminicídio muito grande. Nós, irmãos, que estamos aqui, inclusive eu, nós não estamos isentos disso. Eu não estou isenta disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estamos vivendo num mundo de trevas. Se você está aqui nessa noite, assim como eu, é hora de despertar e achar a palavra de Deus. Se está perdida dentro do seu lar, do meu lar, é hora de achar. Porque Jesus está voltando.
Hoje eu estava indo para o meu serviço, todos os dias, né? E eu fico ali dirigindo e eu vejo cada coisa no trânsito que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, o tempo todo assim. No meu ambiente de trabalho, só falta um querer pegar o outro pelo pescoço. E eu fico ali, Senhor, tem misericórdia. É na faculdade, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Porque se os seus olhos estão abertos, se você estiver em comunhão, os seus olhos serão abertos e você vai ver que as coisas, tudo que está acontecendo, falta isso aqui para Jesus voltar. Não tem mais o que se cumprir, irmãos? Não tem. O Rafa, meu esposo, ficou de estar orientando ele, estudar a palavra de Deus com ele ali, com a esposa. Entendeu? Nós temos que levar a mensagem. Eu estou dando estudo bíblico para uma desbravadora que se batizou agora no batismo da primavera, mas ela não estudou. Eu falei, não, você tem que estudar, porque não é batizar. É estudar para você saber e para você ter comunhão com Deus. É isso que você precisa na sua vida. Precisa sim do batismo, com certeza. Mas se eu me batizar simplesmente e eu esquecer a palavra, eu tenho que estar com a palavra viva no meu coração. Seguindo. A verdade é que devemos fazer igual o rei Josias. E eu convido vocês nessa noite, ao sair daqui, juntamente comigo, voltar para as nossas casas e rasgar as nossas vestes perante o Senhor. Hoje de manhã ajoelhei com as minhas filhas, com as duas, com aquela que está ali, a Aline, e a outra, antes de eu ir para o trabalho, chamei e falei, vem cá, levanta, vem aqui, vamos orar junto. E aí orei e falei para Deus assim, Senhor, a minha família pertence a Ti. As minhas filhas estão aqui, o meu esposo saiu para o trabalho, eu também estou saindo daqui a pouco, mas a minha família pertence a Ti, Senhor. Tire tudo que é mal, Senhor, leve embora do meu lar, porque ele tem tentado de todas as maneiras. E uma vez que a gente busca, ele vai tentar mesmo. Mas quem tem que fazer a diferença é eu e você, somos nós. Falarmos que ser cristão é muito fácil. Ah, eu sou cristão, eu vou para a igreja, é uma maravilha. Temos que viver o cristianismo. Devemos nos humilhar, buscar o Espírito Santo para discernirmos as coisas, clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, não ficar de fuxico dos nossos irmãos. Nós temos visto pastores caindo. E eu me sinto triste mesmo. Às vezes entro nas redes sociais e tem irmãos que rindo da desgraça dos pastores. Isso é muito triste. O meu irmão caiu, eu tenho que rasgar minhas vestes por causa dele, chorar por ele. O meu genro e minha filha estão passando essa tribulação, eu tenho que rasgar minhas vestes por causa dele, chorar de tristeza mesmo, condoer meu coração. A minha família, minha sogra, agora há pouquinho, ligando para o meu esposo, minha cunhada estava indo socorrer minha sogra que não está bem de saúde. Eu tenho que rasgar minhas vestes para que o Senhor tenha misericórdia da vida da minha sogra. Pergunto a mim mesma e pergunto a vocês, será que as coisas de Deus se tornou para nós apenas um hábito, banais? Minha filha, outro dia, eu estava falando para mim, mãe, sabe, às vezes é assim, parece que ir na igreja, ir nos cultos, virou que nem todo dia, assim, sabe, que a gente vai no banheiro, escova o dente e pronto, e tudo assim, o hábito. Não, eu tenho que vir aqui, eu tenho que chorar mesmo. Falei ali para a Carol, que ela estava ali, aí louvou, depois oramos junto, ela secando as lágrimas, meu sobrinho também. Falei para ela, não tenha vergonha de chorar não, isso mesmo, chora mesmo. Eu falei, você vai ver, eu subo lá em cima, porque a gente rasga o coração, a gente sente Deus falar com a gente, e a gente tem que chorar mesmo, chorar aos pés da cruz, não nas redes sociais. Satanás nos ilude dizendo, principalmente para os novos, você é novo, vai, faça tudo o que tem que fazer. Imagina ficar indo na igreja. Ai, seus pais querem levar você para a igreja, ir para o clube de desbravadores, ir para os aventureiros. Ah, que nada, perder tempo e ir aí nos eventos que a associação promove. Que nada, para quê? Isso aí é tudo muito caro, isso não é caro, isso é investimento. Sempre costumei dizer isso e não me arrependo, que é investimento. Investimento para as coisas de Deus, porque se você não investir, o mundo vai investir.
E é mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás ele gosta de mentir. Seja feliz, faça o que você quiser. Que nada. Sua esposa não está boa, troca ela por outra. Seu esposo não está bom, troca ele. Que o mundo está fazendo assim, que maravilha. Mentira, ele é mentiroso. Lembra que ele é mentiroso? Agora Jesus não mente. Jesus fala assim, ó, que nem eu falei hoje. A minha filha repetiu para mim a hora que eu comecei ali. E eu falando, Senhor, meu pai. A minha filha falou assim, lembra, mãe? No mundo tereis aflições. Aí eu completei o verso. Verdade, tem de bom ânimo, eu venci. Se há pessoas dizendo, vem para a igreja que vai ser tudo facinho. Ai, que maravilha. Não. Vem para Jesus, aí sim. Pode acontecer o que for na sua vida, você vai estar com Jesus fortalecido para a honra e glória dele. Amém? E ali então, Jesus ele não mente, ele já fala, vai ter mesmo. E os dias serão difíceis, não tá? Timóteo diz, sobrevirão tempos difíceis e faz uma lista enorme, a palavra de Deus fala. Mas o tempo todo Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, concluindo, peçam, buscam o Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que o Espírito Santo de Deus é derramado no nosso coração, o Senhor faz a obra. Vamos louvar para encerrar, perdão pelo horário. Eu costumo dizer, a nossa vida é tão corrida, esse mundo nosso é tão corrido que até as pregações têm que ser corrida. Já reparou? Até as coisas para Deus nós temos que fazer tudo correndo, senão o povo começa, cansou. Começa a cansar. Começa a cansar. Mas infelizmente, né, nós temos que ter o bom senso também. Então nós vamos cantar um hino, muitos conhecem, outros não. Ele chama Sonda-me, é do Daniel Lidick. Eu amo as músicas do Daniel Lidick. Louvor, jovens, vocês, não consigo orar. Louve ao Senhor, que é uma oração. Ocupe a mente com coisas boas, louve. E esse hino fala, né, que ele sonda-nos. Porque assim, eu vim nessa noite trazer a mensagem que primeiramente falou no meu coração, mas eu não sou capaz de sondar o que vai na sua mente e no seu coração. Mas Deus é, porque Deus sonda mente e coração. Então ele vai sondar neste momento, igual eu falei hoje na minha oração. Se tem alguma coisa aqui que eu não tenha lembrado, Senhor, ainda, que eu tenha acariciado como um vaso, na minha casa, na minha família, ele vai sondar. E ele vai nos dar força para a gente retirar, fazer como o rei fez, que todo mundo aceitou o conserto. Todo mundo diz que aquela nação toda voltou-se para o Senhor. Olha, por causa de um rei. Um jovem, hein? E ele era jovem. E o que Deus pode fazer na minha e na sua vida, irmãos, é além do que essa terra aqui. Eu falei para o meu esposo e para minhas filhas esses dias, assim, olha, eu estou tão assim, para minha tia também, para minha tia, você precisa fazer isso, você precisa isso. Eu falei, então faça a senhora, porque eu não vou fazer, o que eu vou fazer é só orar e estar nas mãos do Senhor. Vamos cantar? E o Senhor vai nos sondar nessa noite e vai limpar o nosso coração de tudo que é mal, para a honra e glória dele.